Olá, você que está abrindo sua empresa e tem dúvidas sobre o que é o capital social e sua importância na constituição da empresa, continue aqui com a gente. Vou trazer para você informações sobre a finalidade, como ele é formado e qual a sua importância. Olá, eu sou o Caio, faço parte do time societário aqui da Cirrus e vou trazer para vocês um tema bem importante, que é o capital social e os seus aspectos. O primeiro ponto que a gente vai abordar é o que é o capital social efetivamente. O capital social em si é o recurso que os sócios se comprometem a transferir do seu patrimônio particular para a formação do patrimônio da sociedade. Aqui é a quantia bruta mesmo que ele vai investir, né, o montante necessário para iniciar as atividades dessa nova empresa. Considerando que nessa fase inicial, ela ainda não vai ter lucros suficientes para se manter sozinha. Então ela precisa do fomento dos sócios para andar com as próprias pernas futuramente. Esse valor ele vai ser utilizado para manutenção da empresa. Então, a partir do momento que você aporta esse valor, você pode utilizá-lo da melhor forma dentro do seu negócio. Compra de materiais, contratação de funcionários, tudo que envolve o desenvolvimento em si do negócio, tá? Segundo ponto, como o capital pode ser constituído? Primeiro, em dinheiro, né? Aqui é a simples transferência do dinheiro do capital da conta da pessoa física, que é o sócio, para a conta da pessoa jurídica. Bem simples. Bom, a segunda forma são as criptomoedas. Elas foram regulamentadas recentemente por um ofício emitido pelo DREI, que é o Departamento de Registro de Empresas, validando, né, a titularidade, a natureza desses ativos como ativos econômicos que podem integrar a formação do capital social. Vale lembrar aqui que é importante que as empresas tenham a abertura de uma conta nas corretoras específicas para fazer essa transferência de titularidade dos sócios para a empresa adquirente das criptomoedas. A terceira forma são os bens móveis. Aqui a transferência se dá com a simples tradição. O que é a tradição? É a transferência, é a entrega do bem. A única exceção que a gente tem que tomar, não cuidado, mas que vai exigir um pouco mais de atenção e de cuidado, é quanto aos bens móveis, que são os carros, caminhões, motocicletas, que precisam do registro da transferência junto ao Detran. Então, apesar de ele se efetivar com a entrega, você vai ter que se preocupar com a regulamentação da documentação desse veículo. Outra forma são os bens imóveis. Aqui é necessário apresentar o contrato social já registrado na junta, constando esse bem como parte do patrimônio, lá no cartório de registro de imóveis, para que seja averbado na matrícula a nova titularidade que será da empresa. E a última forma são os títulos de créditos. Aqui podem ser as duplicatas, promissórias, os contratos que prevê créditos para a empresa, e as marcas e patentes. Quando for os títulos de créditos e também as marcas e patentes, essa transferência vai se dar com o contrato de cessão de direitos. É importante aqui que, quando se tratar de marcas e patentes transferidas, é necessário fazer o registro da averbação no INPE, que é o órgão regulamentador que efetiva o registro de marcas. Um questionamento que a gente sempre recebe aqui na Cirrus, dos empreendedores que estão iniciando as suas empresas: é possível integralizar o meu capital social com prestação de serviços? E a resposta é infelizmente não. O Código Civil ele é taxativo, o artigo 1055 ele veda expressamente a participação de capital social com prestação de serviços. Agora, uma diferenciação bem importante também, o que é capital subscrito e o que é capital integralizado. Capital subscrito é a promessa. Aqui, o sócio promete colocar uma X quantia na sociedade. Capital integralizado é o pagamento dessa quantia, é a efetivação da transferência do patrimônio do sócio para a empresa. Para ficar mais claro, o sócio vai pegar o dinheiro dele e transferir para a conta da empresa. A consequência dessa não integralização a gente chama de sócio remisso. O que acontece? Não vai haver a blindagem do patrimônio pessoal do sócio. Em eventuais cobranças sobre a sociedade pelos seus credores, os demais sócios poderão também responder subsidiariamente pela integralização do valor faltante.
Outro aspecto que pode envolver o sócio remisso é que ele poderá ser cobrado judicialmente pelos demais sócios por esse montante devido ou ter a sua participação reduzida ao montante que ele eventualmente já integralizou na sociedade. Ou ainda, a depender da situação, ele pode ser até expulso da sociedade. Então, atentem-se a essa obrigatoriedade de integralização do capital, que é a efetivação, né, do pagamento mesmo, do que você prometeu incluir ali como capital social. Um outro questionamento que é sempre constante aqui pra gente. Terei o valor daqui a 5 anos. Eu posso integralizar futuramente? Sim, não há vedação na lei de prazo para integralização do capital social. Mas quando ele for subscrito, obrigatoriamente deve-se constar no contrato social o prazo e a forma como vai se dar essa futura integralização. Outro questionamento importante. Tem valor mínimo para integralizar? Não. A regra geral é não limitação do valor. O que a gente orienta aqui na Cirrus é refletir um valor mínimo necessário para o início das operações. É sempre mais fácil a gente aumentar o valor do capital do que diminuir. O processo de diminuição ele é bem burocrático e requer algumas comprovações, tá? Então se atentem a isso e procurem sempre um valor justo e enxuto, mas que reflita a real necessidade da sua empresa naquele momento. E outro ponto importante, esse valor, gente, ele não é fictício. A gente não pode colocar lá no contrato só para fazer constar. Ele tem que estar efetivamente comprovado depois para a contabilidade que ele foi aportado, que ele foi depositado, que aqueles bens estão pertencentes ao patrimônio da empresa, ok? Bom, para resumir aqui, fazer um briefing aqui, as finalidades do capital social, então, são assegurar um patrimônio mínimo para o início das atividades econômicas da empresa, definir a participação dos sócios nos resultados, é a partir dessa divisão de cotas que se vai estabelecer a retirada de valores e de dividendos, né, de lucros da empresa, garantir aos credores, então isso vai mostrar que a empresa tem liquidez e vai conseguir saldar suas dívidas existentes e limitar as responsabilidades dos sócios do número de cotas que cada sócio integralizou. Espero que você tenha gostado do conteúdo. Se fez sentido, curta aqui. Ficou com alguma dúvida? Comente. Espero você no próximo vídeo. Não vai, pera aí. Tô falando errado aqui, eu preciso usar essa palavra aqui. Como? Tá falando na língua dos deuses. Que bosta. Não, tá certo.